Olá a todos, boa tarde. Vocês que estão aí no fundo conseguem me ouvir? Nós estamos gravando todos os nossos estudos e postando na página do terreiro. Está ali fora o endereço, facebook.com/Casa de Umbanda União. Então os nossos estudos estarão depois todos lá para quem quiser assistir, acompanhar e também passar adiante essa informação. Hoje, o tema para as nossas reflexões é sobre os nossos guias. Nós vamos conversar algumas coisas referentes a isso. Bom, eu vou começar contando uma história que é contada pelo Divaldo Franco, que é um médium espírita muito famoso, e ele conta como ele conheceu o guia espiritual dele, que é a Joana de Ângeles, conhecida em todo o Brasil. E o que ele narra é uma coisa muito curiosa. Ele levou 10 anos para saber quem era esse guia, qual era o seu nome. Apesar de muitas vezes psicografar mensagens, ele não conseguia vê-la, nem sonhava com ela, nem nada. E durante 10 anos, quando ela se manifestava, ela assinava apenas como um espírito amigo. E ele confessa numa entrevista que ele deu sobre esse assunto, onde ele conta essa história, que isso era o calcanhar de Aquiles dele. Porque todo mundo tinha um guia, todo mundo sabia o nome do guia espiritual, mas ele não sabia. E quando as pessoas perguntavam, ele dizia que o espírito assinava apenas como um espírito amigo. Foram necessários 10 anos de trabalhos mediúnicos, 10 anos de trabalho na caridade, 10 anos de um trabalho cujos frutos podem ser vistos ainda hoje, até que um determinado dia, quando ele estava fazendo uma palestra no México, ele viu um espírito de uma mulher vestido de freira, e ele ficou completamente vislumbrado com aquela visão, e o espírito disse: eu sou um espírito amigo, eu sou o espírito que se comunica através de você, que traz ali as mensagens. E ele pergunta: qual é o seu nome? E ela diz: Joana. E ele conta isso na entrevista, que ele pensou: nossa, nome de lavadeira. E ela disse a ele: então me chama Joana de Ângeles. E ele ficou encantado, e foi aí que ele passou a conhecer esse espírito. A grande maioria, não, eu acho que 99% dos médiuns que começam a desenvolver, principalmente na Umbanda, passam pela mesma situação, a mesma agonia. Qual será o nome do meu preto velho? E o nome do meu caboclo? Ah, eu já estou desenvolvendo há 6 meses, até agora não sei o nome da entidade que trabalha comigo. E isso gera uma aflição que eu diria ser bastante natural. Bom, vamos voltar um pouco na história do Divaldo. Ele, curioso, certo dia, perguntou a Joana de Ângeles: por que a senhora levou 10 anos para se revelar? Por que desde o começo a senhora não disse qual era o seu nome? E a resposta dela foi muito simples: porque você era vaidoso e imaturo. Foi preciso eu esperar 10 anos até que você amadurecesse mais como pessoa, como um médium, para que eu pudesse me revelar sem que você se envaidecesse ou se perdesse aí nessa agonia. E nós não estamos falando de um médium qualquer, mas de alguém que tem um grande destaque na vida espiritual do Brasil, que adotou mais de 600 crianças em seu nome, ou seja, para efeito de lei, ele é pai dessas crianças, que criou uma obra gigantesca lá em Salvador. Então, se o Divaldo esperou 10 anos, nós não precisamos ter pressa. É claro que na Umbanda, geralmente, não se demora tanto tempo assim. Ao cabo de alguns meses, os médiuns conhecem os seus guias, sabem quais são os seus nomes, e isso naturalmente vem com o tempo. Mas essa lição do Divaldo, ela é preciosa e é nela que eu quero focar. O que muitas vezes falta para um médium é maturidade, não é mediunidade. Eu conheci muitas pessoas que dizem assim: ah, mas a minha mediunidade é muito pequena, é muito pouca. Será mesmo? Ou será que pouca é a sua fé?
pouco é sua confiança? Geralmente é mais por aí. Então, o conselho que eu dou a todos os médiuns quando começam essa caminhada é: não tenham pressa. No momento adequado, você vai conhecer os guias que te acompanham, você vai saber o nome, você vai privar muitas vezes com eles de uma relação muito pessoal, muito próxima, mas isso exige maturidade, e não ansiedade, não desespero, não uma febre louca, que às vezes o cara começa aí no terreiro e fala: eu estou desenvolvendo há 3 meses, meu guia não risca ponto. Você levou 9 para nascer, por que você está com tanta pressa assim? Calma, no tempo certo ele vai riscar, ele vai dar um nome e você vai saber. Vamos dar mais um passo agora nessa reflexão. Até mesmo por conta das limitações da nossa linguagem, nós temos o costume de falar o seguinte, por exemplo, os meus guias, meu preto velho, meu caboclo, meu Exu e por aí vai. Claro que na forma de se expressar não há nenhum problema aí, desde que o indivíduo entenda uma coisa muito simples: os guias não são seus, não são meus, os guias não são de ninguém. A começar porque eles não são coisas, e coisas é que podem ser possuídas. Como é que você vai possuir um espírito? Simplesmente não existe. Então eu posso dizer sim, meu preto velho, no sentido de fazer referência à entidade que trabalha através de mim. Mas eu não posso falar como se ele fosse propriedade minha, como se fosse algo que eu pudesse possuir. E por que que isso é importante? Primeiro, isso foi até uma surpresa quando eu comecei a falar nesse assunto. Caso vocês não saibam, tem um canal no YouTube chamado youtube.com/Voz Espiritualista, onde coloco ali várias reflexões em áudio. Então, quem quiser acessar, são quase 300 vídeos já publicados. E quando eu comecei a falar nesse assunto, eu vi que grande parte dos médiuns se opuseram a essa ideia, porque entendiam que os guias, de fato, eram deles. Por exemplo, tem um caboclo que trabalha comigo. Vamos dar um exemplo, caboclo pena azul. Então, aquele caboclo pena azul, na cabeça dessas pessoas, tem uma espécie de contrato de exclusividade, onde ele não poderá nunca trabalhar com nenhum outro médium, a não ser eu mesmo. E isso é muito comum, é por essa razão que nós estamos trazendo esse tema aqui. Porque isso, além de ser uma tolice, é uma ignorância. Seria a mesma coisa que dizer que aquele espírito só pode trabalhar através de uma única pessoa ou de uma única casa. E eu já tive contato com pessoas que me relataram o seguinte, por exemplo: eu trabalho num terreiro X, um exemplo hipotético, e lá tem um médium que recebe o caboclo pena verde. E aí no desenvolvimento, meu caboclo disse que se chama pena verde. Mas aí eles brigaram comigo dizendo que não pode ter 2 caboclos no terreiro chamado pena verde. Ué, por quê? Será que eles dão choque, que eles entram em curto? Então no terreiro não pode ter 2 pessoas com o mesmo nome? Tem eu aqui, Léo Montes, tem o Xará, Léo Costa. Então a gente não pode trabalhar na mesma casa, já que a gente tem o mesmo nome? Infelizmente, essa falta de conhecimento vai se propagando de uma forma muito abundante, e não são poucos os médiuns que vêm conversar comigo, justamente relatando esses conflitos. Então, vamos largar isso de lado, porque isso é tolice e vaidade. Os espíritos trabalham com quem eles querem, onde eles querem e onde lhes é permitido. Mesmo as entidades que tradicionalmente trabalham num terreiro de Umbanda não trabalham exclusivamente num terreiro de Umbanda. Quantas e quantas vezes as entidades já me disseram, por exemplo, que atuam em hospitais, no cemitério, às vezes numa escola, onde haja necessidade do bem, essas entidades são designadas para atuar. Então elas não têm os pés de chumbos, elas não ficam presas ao terreiro como se estivessem aqui imantadas e não conseguissem sair daqui. Isso é tolice. As entidades têm liberdade suficiente para atuar onde elas quiserem, e frequentemente elas trabalham com mais de um médium em mais de um terreiro. Nós já tivemos depoimentos de várias entidades nesse sentido, dizendo: segunda eu trabalho no terreiro X, na terça eu trabalho em outro e na sexta-feira eu trabalho em outro. Por quê? Vocês acham por acaso
que o mundo espiritual está lotado de bons espíritos, um desejo enorme de ajudar e que eles não estão encontrando serviço? Ou será que, como sempre foi na Terra, os trabalhadores dedicados ao bem são sempre em número muito menor do que a necessidade que existe lá fora? Então essas entidades muitas vezes trabalham em várias casas, com vários médiuns, pela necessidade que há de agir em favor das pessoas pelo baixo número daqueles que se dispõem a trabalhar, tanto na Terra quanto nos planos espirituais, que não é tão diferente assim. Basta vocês que estão aí agora me ouvindo, responderem mentalmente, ou seja, para vocês mesmos, a seguinte pergunta: quantas vezes alguma entidade já ofereceu trabalho e vocês não aceitaram? Então, da mesma forma que as pessoas fazem isso, muitos espíritos também fazem isso. Não querem se entregar de pronto ao trabalho. Então, isso faz com que o número de trabalhadores espirituais, muito embora seja um número gigante, para atender às necessidades da população, principalmente no Brasil, porque nós estamos falando apenas de Brasil, ele ainda é bastante reduzido. É por essa razão que as entidades trabalham em vários lugares e, inclusive, em várias religiões. Que tem muita gente que pensa, uma vez, a avó Cambinda, conversando com esse assunto com ela falou assim: filho, você acha que aqui na porta do terreiro tem uma placa escrito proibido a entrada de espírito kardecista? Eu falei: não, vó, não tem. E ela falou: não tem mesmo, filho, porque aqui nós recebemos qualquer espírito, venha ele de onde vier, desde que seja inclinado a fazer o bem. Esse, inclusive, é um grande triunfo da Umbanda. Então, as entidades que estão aqui, se necessário, elas podem atuar numa igreja, se necessário, elas podem atuar no cemitério, se necessário, elas podem ir na casa de vocês, principalmente aqueles que vêm muitas vezes, pedem para a entidade, dá uma passadinha lá em casa, etc. Então, o que nós temos que compreender é que o campo de trabalho espiritual é muito vasto e os trabalhadores muito poucos. É por essa razão que elas se dedicam tanto a isso, e é por essa razão que é uma tolice e uma vaidade o médium querer ter o controle daquela entidade, a ponto de dizer, por exemplo, o guia que trabalha comigo não pode trabalhar com mais ninguém. Isso é uma tola vaidade. E ainda nesse capítulo dos guias, existe uma romantização no que se refere à nossa ligação com eles, que também é uma dúvida bastante comum. Será que todas as entidades que trabalham comigo têm alguma relação com o meu passado espiritual? Todas elas? Vamos refletir nisso. E por que que eu falo dessa romantização? É uma romantização que atinge vários níveis. Por exemplo, nós temos, já que hoje nós vamos ter trabalhos de caboclo, nós podemos falar que dentro da Umbanda é muito famoso o caboclo 7 flechas. Mas por quê? É porque ele é a melhor entidade que existe na Umbanda? É o melhor caboclo que existe? Não. Porque fizeram muitos pontos bonitos sobre ele, muita gente cantou isso geração por geração, então ele se tornou um nome de maior destaque em relação aos outros. Aí o médium está desenvolvendo, ele incorpora a entidade, o caboclo vem e fala assim, por exemplo: sou o caboclo da praia. Aí o cara faz a mesma coisa que o Divaldo fez. Nossa, caboclo da praia? Eu achei que era 7 flechas. O Exu, eu achei que era tranca-rua, era o Marabô, mas é o Exu da porteira, é o Exu da calunga. Como se, pelo fato daquele nome não ter todo aquele reconhecimento fora, né? Toda essa glamorização, necessariamente representasse uma entidade com menos força, com menos conhecimento, com menos capacidade. Vamos dar um exemplo clássico ligado à Umbanda, é Zé Pilintra. Quando você fala em Zé Pilintra, parece que você está falando de uma entidade que é totalmente diferente do resto da Umbanda. Isso é uma bobagem. É um espírito como qualquer outro. Se você conversar muitas vezes com Zé Pilintra, com Zé Pretinho, com Zé da Estrada, com Zé do Morro, você não vê diferença. Mas é um nome que se destacou muito. E quando o médium, se ele vier trabalhar com Zé Pilintra, ele enche o peito, que parece que ele dobra do tamanho, né? Mas isso é só e simplesmente uma tola vaidade. Todas as entidades que atuam nos terreiros, sejam eles quais forem, tenham eles quaisquer que sejam as suas vertentes, desde que trabalhem para o bem, para a caridade, são todos iguais. Então as entidades que baixam aqui têm o mesmo poder de atuar do que se baixasse num terreiro 10 vezes maior, do que se baixasse num terreiro 10 vezes menor.
Então nós precisamos sair da superficialidade. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção nos estudos sobre a Umbanda, que há muita gente interessada em estudar sobre a Umbanda, mas existem muito poucas pessoas interessadas em sair da casca, em sair da superfície e procurar uma coisa mais profunda. E fatalmente quem se aventurar neste assunto chegará também a essa conclusão. Então não importa o nome de entidade, se a entidade falar, sou Preto Velho, Pai Francisco, Pai Joaquim, Pai João, Pai Mané, tanto faz. Aquele nome, na verdade, é um nome simbólico, nem é o nome dele de verdade. É o nome que ele assume ali no trabalho justamente para despersonificar-se, para dizer, eu sou um trabalhador do Cristo, estou aqui para fazer a caridade. Se você me chama de João, Joaquim, de Mané, de José, tanto faz. Não é um nome. Então, essa glamorização que existe é uma tolice que precisa cair dentro da Umbanda para a gente sair da casca e procurar se aprofundar um pouco mais. Bom, para a gente encerrar, eu vou contar uma história. Essa história foi contada num vídeo por um ocultista, não é uma pessoa ligada a Umbanda, chamado Marcelo Del Deve, que é muito famoso. Quem já estudou sobre esoterismo e ocultismo, sem dúvida já ouviu falar nesse nome. E ele conta a seguinte experiência. Quando ele era jovem, ele fez um intercâmbio com a Inglaterra. Ele foi lá estudar inglês e ficou morando um tempo. E a família que o abrigou era uma família que praticava o druidismo, que é uma religião antiga, mas que está desaparecendo. E eles tinham alguns rituais que eles faziam, e esses rituais eram feitos no bosque, então eles não tinham templo. Eles iam para o meio da natureza, e então aquelas pessoas incorporavam, uma incorporação igualzinha que acontece na Umbanda. E lá ele foi, e então ele viu um espírito, lá o espírito se manifestou no médium, pediu uma capa preta, colocou, pediu um charuto. Como era uma religião diferente, ao invés da cartola clássica que a gente vê ligada aos Exus, ele pôs uma espécie de um elmo na cabeça e atendeu e conversou com todas as pessoas ali. Passou-se o tempo, ele voltou para o Brasil, os anos tinham se passado. Um belo dia ele estava visitando a Bahia e teve interesse de conhecer um terreiro. E aí alguém levou ele até um terreiro e era uma gira de Exu. Quando ele estava nessa gira de Exu, um médium incorporou uma entidade chamada Tranca-Ruas e fez sinal para que ele fosse lá conversar. Ele foi. Quando ele chegou, a entidade começou a conversar com ele como se já o conhecesse. E ele estranhando, já que não conhecia, nunca tinha ido à Bahia, nunca tinha frequentado um terreiro, não conhecia o médium, nunca tinha conversado com o Tranca-Ruas. E para surpresa dele, o que a entidade disse? Eu conversei com você lá na Inglaterra, no bosque, assim, assim, assim. Era eu quem estava lá. Mas aqui na Umbanda eu me manifesto como um Exu. Lá eu estava manifestado segundo as crenças deles. Mas a entidade era a mesma. Então, quando eu conheci essa história, para mim foi o exemplo máximo como, de fato, os nossos guias não nos pertencem. Eles estão aí para trabalhar pela humanidade onde se faça necessário, independente das casas e até mesmo independente das religiões. E respondendo à pergunta, será que todos os guias que trabalham comigo têm alguma ligação comigo do passado? Muito embora haja uma facilidade para dizer sim, a resposta é não. Por quê? Primeiro, como eu disse, o número de trabalhadores espirituais do lado de lá não é tão grande assim. Segundo, que o número de pessoas a quem possuímos uma relação muito profunda na Terra mesmo já são poucas. Imagina aquelas que se perdem na poeira dos tempos nas diversas reencarnações. É um número muito menor ainda. Então, com frequência, nós encontramos sim entidades que fazem parte da corrente mediúnica daquele médium, que possuem ligação com ele, que já tenham vivido em algum momento juntos, mas daí dizer a todas as entidades, o passo é grande. Eu posso dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com o Exu do Lodo, ele disse claramente que ele não tinha vínculo nenhum comigo, pessoal, era apenas um vínculo de trabalho. Ele precisava atuar, eu precisava de uma entidade.
Então, em algum lugar lá em cima, eles determinaram então essa aproximação para que então ele pudesse trabalhar através de mim. E aí sim nós começamos a construir um vínculo. Aí sim nós começamos a construir uma relação. Então, se nós quisermos estudar os espíritos de uma forma mais séria, sem tanto glamour, e olhar simplesmente para eles como eles são, nós vamos sem dúvida nos impressionar e ver que muita coisa que se vende por aí é firula, algodão doce, como se o mundo espiritual fosse só rosinha, e não é bem assim. Isto não quer dizer que pelo fato de eu trabalhar com uma entidade que não tem um vínculo comigo de vidas passadas, que essa relação será fria, ou será distante, ou não será profunda. Nada a ver. Assim como nós podemos aqui na Terra conhecer uma pessoa hoje e estabelecer com ela uma amizade linda que vai perdurar até o fim da nossa existência. Então, da mesma forma, se dá também em relação aos guias. Alguns deles, sim, têm relações profundas com a gente. O Preto Velho me diz que nós estamos reencarnando juntos há pelo menos 2000 anos. Mas algumas entidades, como o Caboclo, por exemplo, e o Exu, disseram que não tem vínculo nenhum comigo. Que estão aqui simplesmente para cumprir um trabalho. E se Deus não, né? Com a bênção de Deus e tendo a cabeça firme, nós vamos conseguir chegar até o fim da vida cumprindo essa missão. Que essa é a tarefa de todo médium. Não é ficar deslumbrado com seus guias, nem ficar impressionado com os nomes que eles trazem, mas desenvolver em si a consciência de que se essas entidades deixam de fazer o que tem que fazer do lado de lá, para vir até aqui trabalhar, é porque nós todos precisamos evoluir, encarnados e desencarnados. E que a espiritualidade nos abençoe e nos ilumine sempre.